No vídeo anterior, nós falamos sobre o medo, essa sensação corpórea que tanto nos incomoda, essa sensação que tenta nos impedir. Aprendemos que o medo é para a nossa autopreservação. E aprendemos também que para enfrentar o medo, precisamos da nossa razão. Todo o nosso medo precisa estar sob o crivo da nossa razão. Precisamos racionalizar os nossos medos. Qual tem sido o seu medo? Depois você pode deixar aqui no comentário, por favor, que nós vamos falar sobre eles talvez no próximo vídeo. Eu espero a sua participação. Mas vamos lá. Existem pessoas que têm medo de elevador. É interessante que, na verdade, não é medo de elevador, mas é o medo do elevador cair, é o medo de ficar preso. Então nós vamos ter que entender que não é o medo do transporte elevador, mas qual é a sensação que aquele transporte pode causar em mim. Algo que está subindo, algo que está na altura, pode cair, sim. Existe a questão do elevador parar, travar, não abrir, sim, é uma possibilidade. Mas todo esse medo real de algo que sim pode acontecer, mas precisa estar sob o crivo da razão. Então vamos pensar hoje sobre o medo de elevador. Primeiro que é o transporte mais usado no mundo. Todos os dias, durante 24 horas, o tempo todo, elevadores estão subindo e descendo. Vamos pensar Belo Horizonte. Considerando que eu tenho aí 60 anos, eu tenho uma só notícia de um elevador que já caiu em Belo Horizonte. E recente, 2000 e alguma coisa, ali num prédio na Rua dos Carijós. Eu tenho 60 anos, então nós precisamos colocar o medo sob o crivo da razão. Um transporte mundial mais utilizado 24 horas por dia, subindo e descendo, e em Belo Horizonte apenas uma história de elevador que já caiu. Vamos pensar? A outra questão é o elevador fechar, travar, não abrir, parar, enfim. Pode acontecer? Sim. Mas existe ali dentro do elevador câmeras, existe dentro do elevador um botão amarelo de alarme que imediatamente você vai apertar e que no máximo, em 10 minutos, alguém vai estar abrindo esse elevador para você. Razão. Não vou aqui tentar te enganar. O elevador pode fechar sim, o elevador pode não abrir sim, o elevador pode travar sim, mas existe uma possibilidade de sair. Mas precisamos entender que às vezes a pessoa tem claustrofobia, então não é só uma questão do elevador. Todo lugar que ela se sentir presa, acuada, ela vai se sentir mal. Mas pensando no elevador, mesmo para você que tenha a claustrofobia, gerado em algum trauma infantil, mas ainda assim precisa pensar, se o elevador parar, se o elevador não abrir, eu vou apertar o botão do alarme e no máximo, em 10 minutos, alguém vai estar abrindo para mim. Isso é racionalizar o medo. Então não é o medo de elevador, é o medo do elevador cair, é o medo de eu ficar presa no elevador. Mas, estatisticamente, um elevador cair é raríssimo. E ficar presa mais de 10 minutos é quase que impossível, porque vai ter uma ajuda imediata. Por isso a ideia é, pode ter medo de elevador? Pode. Você tem medo de elevador? Ok. Mas enfrente o seu medo racionalizando, entendendo que
apesar do medo, você pode lidar com ele. Como? Racionalizando. Medo de avião não é também o medo de avião. Não é o medo do transporte avião, mas é, de novo, o medo do avião cair. Existe essa possibilidade? Existe. Então, é saudável ter esse medo? Com certeza. Mas vamos de novo racionalizar. Um transporte também usado mundialmente. Vamos nas estatísticas. Quantos aviões caem por dia? Porque é um transporte que é usado diariamente. E se vamos pegar aí os acidentes de avião que caiu, pode se contar nos dedos. Então precisa de novo racionalizar. Não vamos nos enganar. Não, o avião não vai cair, não vai acontecer nada. Não é por aí. Porque nós somos inteligentes. O avião pode cair? Pode. Mas, estatisticamente, por que cairia com você? Precisamos nos permitir experimentar, racionalizar e, claro, nos proteger. Então, para aqueles que fazem uso do avião, eles precisam sim estar atentos a tudo aquilo que é ensinado, orientado dentro do avião. O que precisa ser feito se o avião chegar a cair. Mas não deixe de viver, não deixe de experimentar uma viagem prazerosa, às vezes de menos de 1 hora, por conta do medo. Existe sim a possibilidade, mas da mesma maneira que existe a possibilidade de 50% do avião cair, existe a possibilidade de 50% dele não cair. E estatisticamente, dentro de uma racionalidade, é mais provável que não caia. Gera medo, as turbulências geram medo, sim. Mas pense nisso como uma aventura, pense nisso como um desafio. Da próxima vez que você sentir medo de viajar de avião, se permita a essa aventura. E você vai superar o seu medo. Vamos falar mais sobre o medo hoje. O medo de injeção. De novo, não é o medo do objeto. Nós precisamos entender que atrás daquele objeto existe uma pessoa. Então a questão é você procurar sempre bons profissionais. Se você vai fazer um exame de sangue, se você vai numa farmácia para tomar uma injeção, se você está dentro de um hospital e precisa da injeção, entenda. A questão não é a agulha, a questão não é o aparelho, a questão é o profissional atrás daquele aparelho. Por isso, sempre escolha bons profissionais, porque isso vai diminuir a carga, do seu medo. A injeção dói? Dói, mas ela é necessária. Você precisa tomar uma injeção, precisa fazer um exame médico, precisa tomar uma anestesia, talvez num dentista. Sim, é uma verdade, mas entenda que a sua confiança não vai estar naquele aparelho, naquela agulha, mas em quem vai estar aplicando. Por isso, escolha bons profissionais. E claro, desvie o olhar, não precisa ficar olhando, e entendendo que é verdade que é uma picada só. Não vai matar você. Por isso, tenha cuidado com os pensamentos ansiosos gerados em todos esses medos também. Não só ansiosos, mas fantasiosos. Lembra, nós já falamos em outro vídeo aqui, que a nossa mente, ela mente. Por isso, cuidado para que a sua mente não te auto-sabote. Cuide, racionalize todos os seus medos. Deixa abaixo nos comentários quais são os seus medos.
e vamos aí falar nos próximos vídeos. Gostou do conteúdo? Curta, compartilhe e até o próximo vídeo.